Olá pessoal, tudo certinho? Então vamos lá para a série Integrando o Cérebro das Nossas Crianças ou dos Nossos Filhos. Quem não assistiu a primeira série, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores para conseguir dar sequência e compreendermos juntos, para nós agirmos e nos transformarmos juntos no aprendizado da educação das nossas crianças. Então hoje eu vou colocar um título para essa série que é Validando as Nossas Emoções ou as emoções dos nossos filhos. Sempre nós vamos aprender aqui sobre nós, autoconhecimento, sobre nós mesmos e na consequência de tudo isso, uma consequência maravilhosa, conhecendo nós vamos conhecer os nossos filhos também. E eu fiquei de trazer hoje sobre uma história real que aconteceu na minha família e comigo mesmo. Só antes eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui e para mim sempre junto sobre o nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele é feito, né, ele é construído, nós somos gerados, né, criaturas onde nós somos gerados por Deus e dentro do nosso corpo humano nós temos vários órgãos, porém esses vários órgãos, cada um trabalha individualmente, mas eles precisam se unir, eles precisam se integrar para que nós venhamos a ter uma saúde plena, um organismo saudável. Eles precisam dessa união. Da mesma forma, o nosso cérebro, muitas vezes nós achamos, tá, é um cérebro, mas dentro do nosso cérebro existem muitas funções e nós precisamos entender como nós podemos integrar o cérebro para que nós venhamos a validar as nossas emoções e termos um período de maior flexibilidade, de maior adaptação, de dias mais plenos, de dias onde nós venhamos a conseguir no processo do desenvolvimento dos nossos filhos, das nossas crianças, que quando nós entendermos como o nosso cérebro ele se integra, quais são as funções que ele desempenha, nós vamos conseguir realmente a educar os nossos filhos com muita mais flexibilidade, com muita mais tranquilidade, com muito mais segurança. Então, trazendo, conforme prometido, sobre o episódio que aconteceu comigo, eu vou trazer aqui um exemplo de desintegração. O que aconteceu? Quando eu tinha 5 aninhos, aconteceu um episódio muito triste da nossa família. Eu não vou trazer muitos detalhes, que é algo muito particular. Mas dentro da nossa família, na época eu tinha 5 anos e a minha irmã adolescente, entre 16 e 17 anos, ela foi acometida brutalmente por uma violência e a nossa casa estava no momento em paz, estavam todos trabalhando e de repente eu em casa, onde chegam, no caso, vários carros, vários especuladores, várias pessoas, chega o corpo de bombeiros trazendo a minha irmã e veio por alguns dias ali, teve aquele tumulto ali em casa que eu não entendia o que estava vendo. E vinha uma pessoa, não tenho lembrança se era enfermeiro ou era um médico, mas sempre vinha cuidados curativos para fazer o tratamento da minha irmã ali na sequência dessa brutal violência que ela foi acometida. Os dias foram dias bem tumultuados, que eu guardo muito na minha memória até hoje, porém já muita coisa resolvida. Mas nesses dias, o que aconteceu? Minha mãe estava sempre aos prantos, a minha irmã silenciou por um grande período de tempo, o meu pai ficou extremamente nervoso, a comunidade inteira vinham sempre com especulações, e foi um ato muito difícil que aconteceu naquele tempo. Eu tinha 5 anos, eu só via tudo isso acontecendo, todo aquele evento, aquilo, as pessoas mudando de comportamento e eu não sabia, não conseguia entender o porquê tudo mudou na nossa família, que na sequência de tudo isso ainda o meu pai mudou de cidade. Então eu fiquei muito confusa. Só que trazendo ainda, voltando atrás disso, antes de mudar de cidade, o que aconteceu? Os meus pais, eles deram sequência, tudo foi normalizado. A minha irmã foi atendida, foi bem socorrida, bem tratada,
Porém, tinha ali uma criança de 5 anos que não entendia aquele episódio e os meus pais, quando eles iam trabalhar, eles me deixavam com essa minha irmã que foi vítima dessa violência. E o que que gerou? O que que aconteceu? Como eu não tinha pais que tinham essa consciência de achar que eles precisavam validar o que estava acontecendo e com todo o respeito, com todo o carinho, não mergulhando em detalhes, que eles poderiam me avisar sobre o que estava acontecendo, me respeitar, sendo que eu era uma criança, mas que também entendia e queria entender alguns fatos, na ignorância dos meus pais e também por falta de recursos, de eu ter um acompanhamento com psicólogos, o que que aconteceu? Foi gerado um medo muito grande, um pânico muito grande em mim, que todas as vezes que os meus pais iam trabalhar e me deixavam com essa minha irmã, que não teve culpa de nada, foi apenas vítima de uma violência, eu tinha medo dela, eu associava que o corpo de bombeiros, aquelas pessoas, aquelas agressões, e eu associava que ela que era do mal. Então, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter terror noturno, eu não dormia bem, eu comecei a fazer xixi na cama, voltei a fazer, porque eu já estava na fase de não fazer mais. E toda vez que os meus pais iriam trabalhar, eu me trancava no banheiro e ficava lá por 4 ou 5 horas, ali na minha imaginação, brincando, mas eu estava mesmo, era com muito medo de ficar junto com a minha irmã. Só que eu, como uma criança de 5 anos, eu não tinha noção do sentimento, da emoção que eu estava tendo. Eu não tinha essa noção. Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi esse medo e esse medo, logo após os meus pais, quando eles vinham para casa, eu não comunicava para eles que eu tinha medo porque eu não sabia, ninguém nomeava as minhas emoções, até mesmo eu não sabia o que se estava passando, o que se passava comigo. Na sequência, meu pai mudou de cidade, os anos passaram e eu continuei a desenvolver esse medo de ficar sozinha com a minha irmã. Então esse medo, ele permaneceu em mim por 5 anos, até que um dia, nessa outra cidade, quando as coisas todas normalizaram, minha mãe começou a falar sobre esse evento do passado, contar para uma amiga, não para mim, mas eu junto na roda da conversa, eu comecei a integrar o meu cérebro. Era como se o quebra-cabeça estivesse todo jogado lá e eu comecei a integrar aquele evento. Ah, foi por isso que aconteceu. Ah, foi por isso que veio o corpo de bombeiros. Ah, foi por isso que ela levou um curativo. Quando eu tinha 10 anos, se passaram 5 anos e nesses 5 anos eu fiquei desenvolvendo todo esse medo, essa insegurança de ficar junto com a minha irmã, porque faltou, no caso dos meus pais, eu não culpo eles, porque realmente na época era uma época em que não se respeitava o sentimento, as emoções da criança e não se validava isso. Até hoje, infelizmente, muitos pais ainda não validam as emoções dos seus filhos. Então, eu desenvolvi esse medo, mas com 10 anos eu mesmo consegui integrar o meu cérebro e saber o que aconteceu e como que aconteceu. A partir do momento que eu coloquei as peças do quebra-cabeça, eu organizei na minha mente as minhas emoções, o meu cérebro esquerdo com o meu direito, ele entrou em conexão, eu consegui alinhar tudo o que aconteceu até então. A partir desse momento, o meu medo, ele cessou, o meu xixi na cama parou e toda aquela insegurança de ficar com a minha irmã também cessou. Foi um período em que eu comecei a amar a minha irmã novamente, a desenvolver aquela amizade, aquele amor de irmão, de irmã para irmã. E foi tudo solucionado, mas graças a Deus foi porque eu realmente consegui integrar ali o meu cérebro. Por isso, o que eu ofereço para vocês hoje é essa história, uma história real, é muito complexa, ainda me traz muita emoção quando eu falo, se eu me concentro muito, eu começo até a chorar ainda, mas assim, foi um fato muito marcante na minha vida e que não foi resolvido naquele momento e que me trouxe vários danos e poderiam trazer muitos mais danos, maiores danos, se eu não tivesse sido contemplada ou ouvido aquela conversa da minha mãe. Poderia me trazer medos e me inundar em outras emoções
que poderiam trazer muito mais transtorno para minha pessoa. Então, por isso, eu peço para que vocês possam entender com esse exemplo como é importante você validar a emoção do teu filho. Eu tive esse episódio triste, mas não negligencie um momento de conflito do seu filho. Muitas vezes ele cai e se ele ralar o joelho, não fale, não foi nada, e deixa ele chorando num canto. Você não vai fragilizar ele se você simplesmente chega e fala, olha filho, entendi que você ralou o joelho, vamos lá lavar, vamos tomar os cuidados que são necessários tomar e tá tudo ok, vai ficar tudo bem. Isso é acolher o seu filho e muitas vezes nós não validamos a emoção, nós não respeitamos que a criança, às vezes ela trabalha também muitas vezes com luto ou com separação de pai e mãe, ela fica no meio de tudo isso e ninguém chega para ela e integra o cérebro, faz com que as suas emoções elas sejam validadas, que você respeite ela e que você fale com ela na linguagem dela, validando aquele sentimento que sempre começa com um sentimento e depois na consequência vem uma emoção muito forte. Então é isso que eu tenho para que vocês venham a entender quando uma criança ela está desintegrada, quando ela bate a porta, quando ela está naquela fúria, naquela guerra e começa a gritar ou de repente ela silencia, tem algo atrás desse comportamento que vocês venham a ficar em vigia. Se vocês não souberem como lidar, peçam ajuda de especialistas para isso e venham a ser mais sensíveis nesse processo e saber que o cérebro da criança ele pode ser integrado e você pode adaptar esses momentos de conflitos em momentos de aprendizado. Por isso eu chamo você, se você ainda não veio para o grupo de desafio, eu lancei um grupo de desafio de mães protagonistas, onde você pode vir e aprender ainda mais a como encorajar o seu filho nas emoções do dia a dia e como fazer do seu filho uma caminhada que propicia a ele um desenvolvimento mais saudável. Vem comigo para esse grupo de desafio, veja as instruções ali no Instagram. E por hoje é isso que eu digo para vocês, que eu deixo de todo o meu coração, que vocês possam ser sensíveis a essa integração, validem o sentimento e as emoções dos seus filhos. E no próximo vídeo eu vou trazer mais novidades sobre o desenvolvimento do cérebro das nossas crianças, tá ok? Então até mais, muito obrigada, beijo no coração!